Olá pessoal, tudo bem? Então vamos seguir em frente aí com o nosso curso, né? Nessa aula de hoje nós vamos falar do teste de recuperabilidade. Isso foi uma previsão, uma alteração que nós tivemos com a Lei 6.404 em 2007, né? Que o imobilizado e o intangível eles deveriam ser submetidos periodicamente aí a esses testes de recuperabilidade. Né? E o que é que vem aí ser esse teste de recuperabilidade? É justamente para ver que aquele valor que está registrado lá como valor contábil, né, se aquele valor é um valor que a empresa consegue recuperar. Né? Porque a gente já viu lá no início do curso, uma das características do ativo é que ele tem que gerar benefícios. Então, se ele está aqui registrado com um valor, por exemplo, de 100 mil, é porque a empresa espera que ele vai gerar 100 mil de benefícios, certo? Então, o teste é justamente para ver se aquele valor que está registrado lá como valor contábil, se a empresa ela vai conseguir recuperar, certo? A grande coisa do teste de recuperabilidade é isso aí. Então, esse pronunciamento, né, ele vai tratar aí de, né, algumas recuperabilidades para determinados ativos, mas não para todos. A gente vai ver que ele não inclui, por exemplo, né, lá para estoques, né, para estoques porque vai ter um pronunciamento específico de estoque que é o CPC 16. Mas quando a gente fala lá com estoques que nós vamos estudar, que o estoque ele vai ser avaliado pelo custo ou pelo valor realizável líquido dos dois o menor, é porque aquilo ali está em consonância, que um ativo ele não pode ficar maior com o valor que ele consiga recuperar, certo? Então a grande coisa do teste de recuperabilidade é isso, é que um ativo ele não pode ficar com um valor maior de que se espera que ele vai gerar de benefício futuro, ou seja, de que ele vai recuperar, certo? Então a grande coisa do teste de recuperabilidade é o quê? Um ativo ele não pode ficar com um valor maior de que seja provável de geração de benefícios dele. E se ele tiver com um valor maior que ele vai gerar de benefício, a gente tem que reduzir ele. Reduzir ele ao quê? Ao valor recuperável, certo? Então é isso que nós vamos ver aí na aula de hoje, né? Tratando aí detalhadamente desse pronunciamento. Antes da gente mostrar aí algumas coisas, algumas definições, algum texto aí do pronunciamento, vamos fazer uma explanação aí de forma geral, certo? Imagina você, certo? Que você tenha um ativo, por exemplo, um ativo imobilizado. E que esse ativo imobilizado, ele esteja com valor de 100 mil, certo? E eu vou fazer o teste de recuperabilidade desse ativo imobilizado. Aí quando eu vou fazer o teste de recuperabilidade desse ativo imobilizado, eu percebo, na primeira situação, que o valor recuperável desse ativo imobilizado é de 120 mil, certo? Ou seja, isso aqui é o valor contábil, esse é o valor recuperável. Então, nessa situação, nós tivemos o quê? Valor recuperável maior do que o valor contábil. O que é que significa? Que aquele valor que está registrado imobilizado, ele vai ser um valor que vai ser recuperável, certo? Então, eu não preciso fazer nada, Agora, quando você for submeter ao teste de recuperabilidade, ia acontecer o seguinte: você viu que o valor contábil é 100, mas você calculou lá o valor recuperável e chegou à conclusão que o valor recuperável é 90 mil. Então, o que é que significa? Raciocina comigo para não decorar nada. Você tem um imobilizado de 100, mas é provável que você só consiga recuperar 90 com ele. Então, tem uma parte daquele imobilizado que você não vai recuperar, certo? E um ativo ele tem que ficar com um valor que seja provável que ele vai gerar de benefícios. Então, tem uma parte daquilo ali que é provável que ele não vai gerar de benefícios, certo? Então, toda vez, olha só, se liga aí, toda vez que o valor contábil ele for maior de que o valor recuperável, a gente fala que houve uma perda por desvalorização, certo? Perda por desvalorização. E a gente vai reconhecer essa perda por desvalorização, reduzindo o valor do imobilizado, certo? Então esse imobilizado ele só pode ficar com o valor que a gente consiga recuperar ele, certo? Então ele tem que ficar com que valor? Com 90. Então a gente vai ter que reduzir esse imobilizado ao valor de 90 mil, certo? Então toda vez que o valor contábil é maior do que o valor recuperável, eu chego à conclusão que houve uma perda por desvalorização. E em havendo essa perda por desvalorização, eu vou ter que reconhecer essa perda, certo? Eu vou pegar, vou fazer um lançamento, certo? De despesa lá onde no resultado, despesa com ajuste a valor recuperável, certo? Ajuste a valor recuperável.
Isso antes de ter tratado, você pode pegar provas como provisões. Isso era uma provisão para teste de recuperabilidade. E aí nós tínhamos aqui o crédito de uma provisão para teste de recuperabilidade. E aqui hoje a gente simplesmente fala perda, né? Perda provável, estimativa de perdas com valor recuperável. Perda com valor recuperável. Certo? De quanto, Silvio? Justamente daquela parcela que é provável que a empresa não recupere. 100 menos 90, provavelmente vai ter uma perda com valor recuperável de quanto? De 10 mil. Certo? Então isso que vai ser o teste de recuperabilidade. A gente vai e analisa. Se o valor contábil é maior do que o valor recuperável, você não vai fazer nada. Certo? Agora, se o valor recuperável for maior do que o valor contábil, você não vai fazer nada. Certo? Porque aquilo ali é recuperável. Agora, se nós temos que o valor contábil for maior que o valor recuperável, possivelmente tem uma parcela daquilo ali que não vai ser recuperável, a gente vai jogar aquela diferença no resultado com uma perda, né, com uma despesa. Então, essa despesa com ajuste ao valor recuperável vai para o resultado e essa perda com valor recuperável, ela vem reduzindo aí o valor do imobilizado. Vai ser uma conta patrimonial, essa perda com redução ao valor recuperável. Perda com redução ao valor recuperável de quanto, Silvio? De 10 mil, de tal forma que esse ativo ele ficou com quanto? Com um valor de 90 mil, certo? Então é isso aí, né, que é a sistemática aí do teste de recuperabilidade, certo? Beleza. Silvio, né, você está falando que vai ser, né, a gente vai comparar o valor contábil sempre com o valor recuperável, mas eu não sei ainda o que é o valor recuperável, certo? Então isso é uma grande coisa para a gente saber a figura do valor, o que é o valor recuperável, né? O valor recuperável vai ser o maior valor absoluto, o maior valor dentre esses dois, ó. O maior entre, certo? O valor justo, líquido das despesas com vendas, líquido das despesas com vendas, e o valor em uso, certo? O maior dentre esses dois valores vai ser o valor recuperável, certo? Então, para você fazer o teste de recuperabilidade, você vai precisar, né, as duas pontas, o valor justo, líquido das despesas com vendas e valor em uso, certo? O maior dentre esses dois valores vai ser o valor recuperável. Silvio, mas o que é esse valor justo, líquido das despesas com vendas? É o valor, não é o valor de venda que você vai vender, que você não vai vender. Você está fazendo um teste. É o valor que você estima vender aquele ativo, menos as despesas incrementais necessárias para a venda daquele ativo. Ou seja, despesas incrementais necessárias serão aquelas despesas que você só vai ter se você vender, certo? Então, é o valor que você estima vender aquele ativo, menos as despesas incrementais necessárias à venda do ativo, certo? E, Silvio, quais são, né, essas despesas? Todas as despesas que você vai ter ali, né? Se você pagou ali uma comissão por aquela venda, né? Se você, a parte de tributos é interessante, porque você só vai ter a única despesa relativas a tributos que vai ser considerada despesa ali com vendas, né? Vai ser se o tributo incidir na operação. Por exemplo, você vendeu e teve um ICMS sobre vendas. Aquele ICMS sobre vendas vai ser uma despesa com vendas. Mas o que incide no resultado, por exemplo, o imposto de renda que incidiu no ganho, ali não vai ser considerado uma despesa, certo? Para aquela situação. Então, são as despesas incrementais necessárias ali à venda. Beleza. E o valor em uso, Silvio? O valor em uso, certo? É o valor presente do fluxo de caixa que você espera obter com aquele ativo. Então, presta atenção aqui para a gente ver o que é o valor em uso. Vamos supor um ativo que ele tinha a seguinte situação lá. O ativo, ele tinha um valor de 100 mil e ele estava com uma depreciação acumulada de 70 mil. Possivelmente, né, ele teria aí, vamos supor, 3 anos de vida. Um exemplo aí, ele teria 3 anos de vida. Aí o valor em uso, é você pegar e estimar assim, ó, esse bem, nesse primeiro ano, ele ia ter uma receita de vendas, né? Calculei ali a receita de vendas de 20 mil, certo? Ia ter um custo ali de 7 mil. Portanto, ia ter um lucro de 13 mil no primeiro ano. No segundo ano, ele a mesma coisa. 20 mil, 7 mil, teria ali 13 mil. No terceiro ano, também espero que eu vou ter com ele isso aí. 7 mil, tendo 13 mil. Certo?
Então, o valor em uso, ou seja, eu usando aquele bem, usando aquela máquina, usando o equipamento, até o final da vida útil dele, quanto ele vai gerar de benefícios, quanto eu estimo que ele vai gerar de lucro, e isso aí trazido sempre a valor presente. É o valor presente do fluxo de caixa que você projetou com aquele ativo. Então, a gente pegou, projetou isso aí você vai trazer isso aí a valor presente. O valor presente, por exemplo, desse primeiro ano vai ser o valor futuro, né, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Né? Aí você acha o valor presente do segundo ano, o valor presente do terceiro ano, e o somatório desses valores presentes é que vai ser esse valor em uso. Antigamente, as bancas, ela pedia até para você calcular esse diacho desse valor em uso, a FGV principalmente. Só que hoje não, hoje ele vai te dar essas informações. Ele não te dá nem às vezes para você calcular o valor justo líquido das despesas com vendas. Ele só vai querer saber se você sabe realmente fazer um teste de recuperabilidade, certo? Então fica tranquilo aí. Então, o que é que acontece? Já sei que o valor justo líquido das despesas com vendas é o valor que eu estimo vender aquele ativo menos as despesas incrementais necessárias à venda. O valor injusto vai ser o quê? O valor presente do fluxo de caixa que eu projetei com o uso daquele ativo. Certo? Beleza. Claro, para você ajustar isso aí ao valor presente, você tem que ter o valor futuro, né? Tem que ter a taxa, o custo do capital e o tempo, certo? É a coisa que você precisa para ajustar aí ao valor presente, né? Beleza. Aí o que é que acontece, pessoal? Mas muitas vezes, quando chega aqui no terceiro ano, esse bem ainda tem um valor de venda. Tem um valor de venda, eu consigo vender ele não se resumiu aí a sucata. Aí quando chegou aqui no final, aqui eu consegui vender isso aqui ainda por 5 mil, né, e tive despesas com venda de 2 mil, ou seja, consegui ainda vender com 3 mil aí de lucro, né, aquela coisa daquela transação ali que eu efetivei. Aquilo ali também, se houver esse valor residual que eu consegui vender aquilo ali, e aquilo ali também estar incluído no valor em uso, certo? Então o valor em uso é o valor presente dos fluxos de caixa que eu projetei com o uso daquele ativo, inclusive se eu for dar baixa naquele ativo no final da vida útil dele. Certo? Então, projetei, no final vendi. Então, se ele me der o valor em uso, ele já me deu isso aqui tudo. Eu não vou me preocupar mais com nada, não vou me preocupar mais com baixa, com nada. Se ele me der o valor em uso, acredite, aquilo ali é uma ponta do teste de recuperabilidade. Certo? Aquilo vai ser uma ponta do teste de recuperabilidade. Certo? Então, valor presente do fluxo de caixa que você projetou, mais aquele valor, né, aquele benefício lá que você tem com a baixa do ativo. Perfeito. Silvio, agora eu já sei. Já organizei aqui na minha cabeça que valor recuperável a empresa pode recuperar com equipamento, seja usando aquele equipamento, seja vendendo. E qual é o valor recuperável? É o maior dentre esses dois valores. Valor justo líquido das despesas com vendas e valor em uso, certo? Valor justo líquido das despesas com vendas é o valor que você espera vender, que estima vender, menos as despesas incrementais necessárias à venda. Valor em uso é o valor presente dos fluxos de caixa que você projetou lá até o final da vida útil, inclusive com a baixa do ativo lá. Beleza? Tranquilo. Então, o maior dentre esses dois valores. Agora, vamos ver. Fazer o teste novamente. Vamos no quadro para ver se esse negócio está sendo assimilado. Eu tenho um imobilizado. Que o imobilizado ele tem justamente esse valor de 100 mil com uma depreciação acumulada de 30 mil. Portanto, ele tem, nesse momento, um valor contábil de quanto? Ele tem, Silvio, um valor contábil de 70 mil. Perfeito, valor contábil de 70 mil. Né? Valor contábil de 70 mil. Aí eu vou fazer o teste de recuperabilidade. Aí eu vou fazer o teste, vamos supor, que eu pego, acho o valor em uso, né? 80 mil. Pessoal, se eu já tenho que o valor em uso é 80 mil, eu vou precisar achar o valor justo líquido das despesas com vendas? Não. Não. Eu já sei simplesmente que esse valor é um valor recuperável, certo? Então, nem sempre você vai precisar achar os dois valores. Valor justo, líquido das despesas com vendas e valor em uso. Se eu já tenho um valor e sei que aquele valor é maior do que o valor contábil, é porque aquele valor vai ser um valor recuperável. Dispensa que eu calcule o outro valor, certo? Beleza. E nessa situação aqui agora, valor em uso. Valor em uso, por exemplo, 60 mil. Aí eu precisaria achar o outro valor. Aí valor justo, líquido das despesas com vendas, 65 mil. Aí vamos fazer esse teste de recuperabilidade. Vamos, Silvio. Então o que é que ocorre? Né? O teste de recuperabilidade, o valor recuperável é o maior dentre esses dois valores. Portanto, o valor recuperável é quanto, Silvio? É 65 mil. Aí eu tenho que o valor contábil é 70.
70 é maior do que 65. Né? Então, toda vez que o valor contábil é maior do que o valor recuperável, houve uma perda por desvalorização. E em havendo essa perda por desvalorização, eu tenho que jogar essa diferença no resultado. Não é isso? Vou lá jogar, ó, débito de despesa, né, e crédito de perdas. Vou reduzir aquilo ali ao valor recuperável. Perdas. Certo? De quanto? De 5 mil. Pessoal, a gente, toda vez que o valor contábil é maior do que o valor recuperável, a gente pega, né, essa diferença e contabiliza no resultado como perdas. Certo? Como perdas. Com uma exceção. Com uma exceção. Qual é a exceção, Silvio? Se o imobilizado ele tiver valor contabilizado de reserva de reavaliação nele. Porque presta atenção para a gente ver aqui um pouco ali sobre a reserva de reavaliação, que era uma coisa que era permitido até 2007. Aí vamos supor que você tinha um imobilizado, ele tinha um imobilizado, e ele tinha um imobilizado num terreno, o que fosse lá, que ele estava com valor de 70 mil. Certo? Aí pegaram e disseram, não, o valor desse imobilizado é maior. O valor desse imobilizado é 100 mil. Aí pegaram o laudo, fizeram aquela coisa toda, disseram, não, é 100 mil mesmo. Aí quando fizeram isso lá em 2007, aí a empresa pegou, fez um lançamento em função daquela reserva, em função daquela reavaliação de ativos. Aí ela pegou, ó, debitou o imobilizado e creditou que hoje não pode mais fazer isso, a reserva de quê? De reavaliação, certo? De quanto? De 30 mil, porque o valor daquele bem era 100 mil. Aí depois que fez isso, isso aqui vai aparecer assim, ó, imobilizado, né, lá em 2008, 2009, 100 mil. E lá no PL vai ter a reserva de reavaliação. De quanto, Silvio? De 30 mil, que foi a diferença. Ó, reserva de reavaliação, 30 mil. Perfeito. Aí o que é que ocorre? O que é que ocorre? Aí, esse imobilizado lá na frente, como essa reserva de reavaliação, ela tinha até 2008 para ser revertida. Essa reserva que não foi revertida até 2008, tem que esperar ela ser realizada. Então, um bem, por exemplo, como um terreno, que ele não sofre depreciação, amortização e exaustão, só vai ser realizada quando esse terreno for vendido. Só realiza quando esse terreno for vendido. Então você pode ter saldo até hoje lá de reserva de avaliação. Beleza. Aí a gente vai submeter esse imobilizado ao teste de recuperabilidade. Vamos. Aí eu peguei, ele está com que valor? 100 mil valor contábil. Certo? Aí eu olho, o valor recuperável desse imobilizado é 80 mil. Certo? Sei que aqui dentro tem 30 mil que foi lá, ó, de bem reavaliado. Se ele não tivesse esses 30 mil do bem reavaliado, eu iria pegar essa diferença que eu vou constituir, né, lá a perda com desvalorização ou perda com recuperabilidade, desvalorização, certo? De quanto de, né, quanto é que ele está desvalorizado? Ele está com valor contábil de 100, mas eu consigo recuperar 80, 20 mil. O normal é que eu tratasse isso aqui no resultado como despesa, certo? Mas como esse bem, ele tem saldo de reserva de reavaliação, eu não vou tratar como despesa, eu vou debitar lá a conta do PL, a conta de quê? De reserva de reavaliação, certo? Então, toda vez que um bem tem um valor contábil maior do que o valor recuperável, eu digo que houve uma perda por desvalorização e devo reconhecer imediatamente isso no resultado como despesa, exceto quando tiver o bem saldo de reavaliação, que eu devo primeiro dar baixa nesse saldo. Então, nesse caso aqui, eu iria debitar reserva de reavaliação de quanto, Silvio? De 20 mil, certo? Agora, o que é que acontece? Muitas vezes você deve estar pensando aí, ô Silvio, e se o valor recuperável desse negócio aí só fosse 60 mil? Se o valor recuperável desse negócio só fosse 60 mil, né, você ia ter uma perda por desvalorização de 40 mil. Mas você só teria saldo de reserva de reavaliação, de quanto? De 30 mil. Aí o restante, sim, você iria jogar no resultado como o quê? Como despesas, certo? O restante você iria jogar no resultado como despesa. Despesa de quanto? De 10 mil. Beleza? Tranquilo, né? Então, essa diferença, valor contábil maior do que o valor recuperável, a gente reconhece imediatamente no resultado, a não ser que aquele bem tenha saldo de reavaliação, que primeiro a gente utiliza o saldo daquela reserva de reavaliação. Perfeito. É muito comum, né, você faz um teste de recuperabilidade em determinado momento, né, em 2017,
Aí depois você vai fazer esse teste de recuperabilidade de novo. Então, num segundo momento, pode ser que haja perda novamente, ou pode ser que tenha que ocorrer uma reversão de perdas, porque algum valor que você estimou que ia perder, não vai perder mais, certo? Então, vamos lá, né? Olha só nossa situação. Você tem um imobilizado, e esse imobilizado, ele está com valor de 100 mil. E ele tem uma depreciação acumulada no valor de 20 mil. Portanto, qual é a conclusão que a gente chega? Que o valor contábil desse imobilizado é quanto? É 80 mil. 80 mil, isso aqui em 2017, antes do teste de recuperabilidade. Aí nós vamos fazer esse teste de recuperabilidade. Para que eu faça esse teste de recuperabilidade, eu preciso de quê? Eu preciso do valor justo líquido das despesas com vendas e preciso do valor em uso. Aí eu cheguei à conclusão, primeira coisa, vamos, valor justo líquido das despesas com vendas era 90 mil e valor em uso era 70 mil. Eu vou fazer alguma coisa nessa situação? Não, eu não vou fazer nada. Por quê? Porque é um valor, aquele 80 mil é um valor recuperável. Eu não posso pegar aqui e reavaliar esse bem. Recupera 90 mil, jogar para 90 mil. Porque ali eu estaria fazendo o quê? A reserva de reavaliação. E eu não posso fazer essa reavaliação, certo? Aí um caso seria esse aí, que simplesmente eu saberia que esse valor ali era um valor o quê? Recuperável. Beleza. Aí eu vou fazer o teste de recuperabilidade e chego à seguinte conclusão, que o valor justo líquido das despesas com vendas é 60 mil e o valor em uso é 70 mil. Isso significa o quê? Que o valor recuperável é o maior dentre esses dois valores, portanto o valor recuperável é 70 mil. O valor recuperável é 70 mil, eu tenho um valor contábil de 80, eu tenho que reduzir, toda vez que o valor contábil é maior do que o valor recuperável, eu digo que houve o quê? Uma perda por desvalorização e tenho que reconhecer essa diferença no resultado. Vou fazer um lançamento. Qual é o lançamento? Débito lá. Tem Silvio reserva de avaliação? Não. Débito de despesa e crédito de perda com desvalorização de ativo, perda com recuperabilidade de ativos. Você pode encontrar tanto o nome quanto outros nomes aí nisso aí. De quanto, Silvio? De 10 mil. Então, após o teste, vai ficar com a seguinte situação, Só consegue recuperar quanto? Só consegue recuperar 70. Então eu vou ter que reduzir esse valor contábil para um valor que eu consiga recuperar, certo? Então, eu contabilizei uma perda com o quê? Com recuperabilidade. Quando você contabilizou, isso vai passar a aparecer aqui, perdas com recuperabilidade de ativos. Então, após o teste, vai mudar a situação, certo? Ele vai ficar um imobilizado de 100 mil, vai ficar 20 mil com depreciação acumulada, e essas perdas com recuperabilidade, elas se acumulam também, de um ano para o outro. Perda com recuperabilidade, perdas acumuladas com o teste de recuperabilidade, certo? E aqui nesse caso, nós tivemos uma perda de quanto? De 10 mil. É por isso que o valor contábil foi quanto? Foi 70 mil, certo? Tá ali. Beleza. Então isso, após terminou aí 2017, nós ficamos com essa situação aí. Toda vez que você faz o teste de recuperabilidade, toda vez que nós vamos fazer o teste de recuperabilidade, pessoal, o que é que acontece? Após o teste ali, a gente reavalia sempre a vida do bem para ver se houve, inclusive, mudança na estimativa, de vida útil, o que foi que pode ter acontecido ali, certo? Então a gente pegou, reavaliou a vida útil aí desse negócio e percebeu que ele só tem 4 anos desse equipamento, só tem 4 anos de vida útil. Então o que é que vai acontecer, pessoal? Aqui, essa base para a gente depreciar vai ser isso aqui. E houve ali uma mudança daquela coisa inicial que nós estávamos esperando, e agora a vida útil só vai ser 4 anos. Então significa que aquele valor ali eu vou ter que depreciar em quanto tempo? Em 4 anos. Certo? Aí beleza. Aí vai chegar agora, 2018. 2018, esse bem, ele vai chegar em janeiro de 2018 com esses valores aqui. Não é isso? 100 mil em janeiro de 2018, 20 mil, que foi o que terminou 2017 após o teste. Beleza, e 10 mil. Portanto, 70 mil. Mas agora eu vou depreciar. Vou, em 2018.
como é que eu vou fazer essa depreciação aqui, Silvio, em 2018? Como é que eu vou fazer essa depreciação? Então, a depreciação em 2018, ó, estamos aqui já em 2018. Primeiro vamos calcular a depreciação. Depreciação do ano de 2018 vai ser como é que eu vejo o valor depreciável? É o valor de aquisição ou outro valor que substitua o valor de aquisição. Portanto, vai ser 70 mil dividido pela vida útil, que a vida útil vai ser de 4 anos. Que isso vai me dar 17.500 de depreciação no ano. Certo? Então, quando chegar, lá em dezembro de 2018, isso aqui foi em janeiro, em dezembro de 2018, vai ter uma depreciação já ali agora de 17.500. Aí você vai ter 100 mil do imobilizado, a depreciação que era 20 mil não vai ser mais 20 mil, vai ser 20 com 17.500, vai ser 37.500, e agora nós continuamos com a perda ali de quanto? De 10 mil. Então, aquele valor que era 70 mil de valor contábil não vai ser mais 70 mil. Vai ser simplesmente agora 52.500. Por quê? Porque aqui teve o ano todo e aquele bem sofreu depreciação, certo? Aquele bem sofreu depreciação ali do ano correspondente ali a 2018. Beleza. Então, isso aqui foi dezembro, mas antes do teste. E aí você vai submeter esse negócio aí ao teste de recuperabilidade, conforme eu estou lhe dizendo, quando? Em dezembro de 2018. Aí, numa primeira situação, naquele teste de recuperabilidade, né, vamos supor, na primeira situação, eu testei o valor recuperável, né, primeira situação. Aí eu cheguei à conclusão, olha, que o valor em uso era 50 mil e o valor justo líquido das despesas com vendas era 40 mil. Isso significa o quê? Qual é o valor recuperável? 50 mil. E como eu teria ali um valor contábil de quanto, Silvio? De 52.500, significa o quê? Que o valor contábil é maior do que o valor recuperável e tem uma perda daquilo ali que eu não consigo recuperar. E o que eu tenho que reduzir isso aqui é o valor recuperável. Então eu tenho que contabilizar uma perda aí de quanto? De 2.500, Silvio. Então eu teria que contabilizar, nesse primeiro caso, mais uma perda. Por isso que eu falei que essa perda aqui é perdas acumuladas com o teste de recuperabilidade. Então aqui eu iria ficar, nesse caso, nessa situação, após o teste aí, eu iria ficar com 100 mil no imobilizado, a depreciação de 37.500, com mais agora 12.500 de perda, que era 12 mil de 2017 com mais 2.500 de 2018. Portanto, aqui eu ficaria com quanto? Com 50 mil de valor contábil, que é justamente o valor que eu conseguiria recuperar. Certo? Então, nessa situação, se continuou havendo perdas, a gente faria isso aí. Então, após o teste de recuperabilidade, considerando aí a situação 1, certo? Beleza. Agora, vamos ver uma outra situação. E essa aqui é a qual normalmente cai bastante, né? Que é essa situação aqui. Você vai fazer o teste, aí você verificou que o valor em uso era 50 mil, mas o valor justo líquido das despesas com vendas não era mais 40 mil. Você verificou que ele era 60 mil. Certo? Então, o que é que significa aqui? Que o valor recuperável agora é quanto? É 60 mil. Certo? O valor recuperável é 60 mil. Beleza. Pessoal, olha só. Em uma situação normal, condições normais de temperatura e pressão, se o valor recuperável ele é maior do que o valor contábil, você não vai fazer nada. Certo? A gente não vai reavaliar isso aí. Mas essa situação é uma situação atípica. O valor recuperável é maior do que o valor contábil? Mas eu tinha estimado que eu ia perder. Eu tinha estimado que eu iria perder quanto? Eu tinha estimado que eu iria perder 10. Certo? Eu vou até apagar essa situação 1 aqui, que foi aquela situação, para você não se atrapalhar aí nesse negócio. Certo? Então eu tinha estimado no ano anterior que eu iria perder. Eu tinha estimado que eu iria perder quanto? Eu tinha estimado que eu iria perder 10 mil, certo? Agora eu fiz o teste de recuperabilidade, o valor recuperável é maior do que o valor contábil. Pessoal, o valor recuperável maior do que o valor contábil. E se você tiver, valor recuperável maior do que o valor contábil, não é para você fazer nada. Mas se você tiver contabilizado perdas, você reconhece essa diferença, até o limite das perdas. Então eu tenho aqui um valor recuperável de quanto? De 60 mil.
Eu tenho um valor contábil lá de quanto? De 52.500. Portanto, uma diferença de quanto, Silvio? De 7.500. Eu vou reconhecer essa diferença até o limite da perda. Estimei perda de quanto? De 10 mil. Mas não vou perder mais os 10 mil. Porque houve uma valorização do ativo. Houve uma valorização. Então, pessoal, olha, eu vou reconhecer, né, valor recuperável maior do que o valor contábil. Condição normal de temperatura e pressão, não vou fazer nada. Ou seja, se não tiver perdas contabilizadas. Agora, se tiver perdas contabilizadas, eu tinha estimado que eu ia perder e não vou perder mais, houve uma valorização. Então, a gente vai reconhecer essa diferença do valor recuperável para o valor contábil até o limite das perdas. Tem perdas desse valor de 7.500? Tenho. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reversão de perdas, certo? Reversão de perdas. E como é que eu faço uma reversão de perdas? Silvio, na hora que você contabilizou, né, a perda, gerou uma despesa. Se vai haver uma reversão de perdas, né, ó, isso aqui agora vai gerar uma receita. Né? Você tinha lá perdas, né, com teste de recuperabilidade e agora vai vir uma receita. Receita com perdas com teste de recuperabilidade, certo? E aí, de quanto, Silvio? De 10 mil? Não, somente de 7.500. Ah, certo, Silvio. Então, aquela perda que nós tínhamos lá, ó, de 10 mil, a gente reverteu 7.500. Então, significa o quê? Que ela agora só vai ficar com o valor de quanto? De 2.500, certo? E o valor contábil vai ser quanto, Silvio? Vai ser 50 mil, que é justamente o valor que eu consigo o quê? Eu consigo recuperar, né? Opa, 60 mil. Que é justamente o valor que eu consigo recuperar que está aqui, certo? Então presta atenção, em uma situação normal, se o valor recuperável for maior do que o valor contábil, você não vai fazer nada. Agora, se tiver contabilizado perdas, a gente vai reconhecer essa diferença até o limite das perdas. Quer dizer, Silvio, se esse valor recuperável fosse muito maior do que o valor contábil, a gente não iria, né? A gente só iria reverter no máximo a perda. A gente não iria reconhecer essa reavaliação. E é isso que nós vamos ver aí no próximo bloco, beleza? A gente vai dar um tempinho aqui e volta já aí para concluir esse raciocínio importantíssimo aí do teste de recuperabilidade. Até já.